Olá, sou o pastor Murilo, estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de conforto e de esperança para o teu coração. Hoje o título do nosso bate-papo é Desde de Meninice. E o nosso bate-papo de hoje traz então para o debate um assunto palpitante, oportuno e muito interessante. Não podemos negar que a vinda de Jesus à Terra foi a maior prova do amor de Deus por cada um de nós. Estávamos perdidos, estávamos separados do Senhor e espiritualmente éramos mortos. Mas Deus, por sua misericórdia e graça infindáveis, promoveu o acontecimento mais importante da história da humanidade. Nosso resgate, através do seu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E Jesus, despido da sua deidade, se fez homem. Porém, com antecedência mandou anunciar a toda criatura sua vinda a essa terra, através de João Batista. Anteriormente àqueles dias de João Batista, pregando no deserto, como vemos lá em Mateus capítulo 3, versículo 1, houve um período de aproximadamente 400 anos de silêncio profético. E nesse período não houve ninguém que se levantasse para falar, assim diz o Senhor. O último profeta que se manifestou em nome do Senhor no Antigo Testamento, e após ter sido reconhecido como verdadeiro profeta, foi Malaquias. Foi através de Malaquias que o Senhor Deus prometeu a vinda do Messias como verdadeiro sol, dizendo, mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas casas, nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria, como vemos em Malaquias capítulo 4, versículo 2. O Senhor Jesus reconhecia em João Batista um profeta que abria novos caminhos em face da rígida e opressora religião do templo e do templo de Jerusalém e das sinagogas. A João Batista foi dada a tarefa mais importante de todos os tempos: apresentar o Messias ao mundo. E João Batista pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de me abaixar e desatar a correia das suas sandálias. Eu, na verdade, disse João, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como uma pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia, Tu és o meu filho amado em quem me comprazo, como vemos em Marcos capítulo 1, versículos de 7 a 11. E essa foi uma das ocasiões narradas nos evangelhos, onde uma voz divina chamava Jesus de filho. E a outra oportunidade foi na transfiguração de Jesus, conforme vemos em Lucas capítulo 9, versículo 29. O batismo de Jesus marca o início do ministério público do nosso Senhor, nosso Mestre. E o batismo de Jesus é descrito nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Lucas e Marcos. E como narrativa direta, João Batista testemunhou o batismo, esse episódio, em João capítulo 1 e versículo 32. O batismo é um dos 6 eventos mais importantes da narrativa evangélica sobre a vida de Jesus. Os outros são os seguintes: a encarnação do Verbo e o nascimento, a transfiguração, a crucificação, a ressurreição e a ascensão. João Batista pregava o batismo pela água, não pelo perdão ou contrição, mas para arrependimento, conforme vemos em Lucas capítulo 13, versículo 3. E se declarava um precursor, um que vinha antes daquele que iria batizar com o Espírito Santo e com fogo, como vemos em Lucas 13:16. Ao fazê-lo, ele estava preparando o caminho para o Senhor. Jesus veio até o Rio Jordão, onde foi batizado por João, num lugar que é tradicionalmente conhecido como o Castelo dos Judeus. E o batismo termina com o céu se abrindo e com a descida do Espírito Santo na forma de uma pomba e com a voz divina anunciando claramente, Tu és o meu filho dileto, em ti me agrado. A maior parte das denominações cristãs vê o batismo de Jesus como um evento fundamental e a base para o rito cristão do batismo do arrependimento, como conhecemos em Atos capítulo 19, versículo 1 a 7. Jesus foi batizado e logo o Espírito Santo o conduziu para o deserto.
e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, como noticia a Bíblia Sagrada, e os anjos o serviam, como vemos em Marcos capítulo 1, versículo 13. Tempos depois, João Batista foi preso e encarcerado em Maqueiros, uma fortaleza inóspita nas proximidades do Mar Morto, um local onde não se consegue viver. E lá, nessa fortaleza, João Batista foi decapitado. E nesse tempo, Jesus havia se dirigido para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho, como está escrito em Marcos capítulo 1, versículos de 12 a 15. Muitos que seguiam João e Jesus o faziam com pouco ou nenhum entendimento real da verdadeira natureza do reino de Deus. Ao contrário do entendimento do povo judeu, em vez de um Messias político que traria julgamento aos inimigos dos judeus e quebraria o jugo do imperialismo romano, Jesus agora se apresenta como um Messias que tem conhecimento das necessidades sociais, espirituais e pessoais dos homens. Ele cura, ele ressuscita e proclama boas novas ao pobre e ao aflito. E Mateus demonstra que a missão de Jesus era muito mais ampla do que promulgar uma nova lei e mais do que morrer na própria cruz. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, como vemos em João capítulo 1, versículo 11. Diz a palavra: essa geração tinha recebido privilégios muito maiores do que todas do Antigo Testamento, mas ignorou o Senhor. Mas apesar dessas oportunidades sem precedentes na história da humanidade, poucos tiveram ouvidos para escutar e olhos para enxergar e entender o verdadeiro significado da missão de João Batista e a de Jesus. João Batista, ele serviu de ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi concluído com uma profecia de que Jesus viria, como vimos em Malaquias capítulo 3, versículo 1, e Malaquias 4, capítulo 4, versículos 5 e 6. E o Novo Testamento, ele se inicia com o registro do cumprimento dessa profecia, como nós podemos ver em Mateus capítulo 3, versículos 1 e 3, e Marcos capítulo 1, versículos 1 e 3. Depois de exaltar João Batista e de ter sido batizado nas águas e no Espírito Santo, Jesus então se volta para a multidão e lhes propôs uma pequena e simples e rústica parábola, a parábola das crianças nas praças, quando ele disse: mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamos-vos flauta e não dançaste, cantamos-vos lamentações e não choraste. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria de Jesus é justificada por seus filhos. Mateus capítulo 11, versículos 16 e 19. Na parábola narrada por Jesus, um grupo de crianças tenta se comunicar com outro grupo, com brincadeiras de alegria ou de tristeza, porém o outro grupo os rejeita. Então, o próprio Jesus passa a explicá-la comparando com sua narrativa os judeus àquelas crianças. De fato, Jesus nos mostra que aqueles judeus eram como crianças que se recusavam a entender e a aceitar o que o próprio Deus havia revelado para eles através dos seus profetas. E eles simplesmente não queriam enxergar, não atendiam ao que lhes propunha o Senhor e, como crianças, se recusavam a corresponder. A aplicação dessa metáfora é absolutamente óbvia. As crianças que não se agradavam de nada representavam os escribas e os fariseus que criticavam tanto João quanto Jesus. Assim acontece nos nossos dias. São milhões de seres humanos que se escondem atrás de desculpas esfarrapadas para não aceitar a mensagem de arrependimento e de transformação. E nesse bate-papo, é meu dever lembrar que João Batista fez um anúncio da conversão, significando a mudança de visão e de costumes, e foi acusado de ter demônio.
E Jesus anunciando que o reino de Deus já se encontrava entre nós e dizendo no meio do povo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E era chamado de comilão e beberrão, como vemos em Marcos capítulo 1, versículo 15. Os chefes religiosos que viam em João e em Jesus uma ameaça ao seu poder, procuravam diuturnamente difamá-los diante do povo. Mas que gente difícil essa gente para a qual Jesus foi enviado. Ontem e ainda hoje recusam a palavra de Deus e seu Filho unigênito Jesus Cristo, o Messias, nosso Senhor e Salvador. A humanidade vem se recusando desde então a se submeter à sabedoria e ao amor de Deus através de Jesus, que ainda hoje repete a mesma frase: com quem vou comparar esta geração? E ele se apresentou aos homens com a nova mensagem, mensagem de amor, de paz, justiça, solidariedade, arrependimento, reconciliação e, sobretudo, misericórdia e perdão e vida eterna. Mas não tem sido compreendido e recebido pela maioria dos humanos que o rejeitam. Só os simples, os humildes de coração, os amigos da verdade aderiram e reconhecem que Jesus é Senhor e Salvador. Jesus, por ser Deus, compreende os fracos e os reergue, dando-lhes uma nova motivação e dignidade de viver com seus servos e mordomos fiéis entre os irmãos. E esse discurso de Jesus mostra que não podemos continuar agindo como crianças rebeldes e desobedientes, fazendo meninices. Jesus dava graças pela misericórdia de revelar as verdades eternas aos simples. Como discípulos, não podemos fazer representações teatrais, sapateados e gritarias para falar do reino de Deus. Foi com gritarias que os nossos antepassados envergonharam o nome santo de Jesus, pedindo que ele fosse crucificado, como vemos em Lucas 23 e 23. Jesus não condena os estudiosos, os intelectuais, mas condena a soberba, o orgulho e a vaidade dos que se dizem seus servos. Sem humildade, sem simplicidade, o Evangelho não tem nem terá acesso aos corações dos que carecem de sabedoria, amor, compaixão e de solidariedade. Não podemos continuar a ser imitadores dos doutores da lei e dos escribas que se orgulhavam do seu profundo estudo e conhecimento das Escrituras, mas não foram capazes de conhecer quem era Jesus. Assim como os líderes de Israel tiveram mais oportunidade de conhecer e entender Jesus do que qualquer um dos seus compatriotas, muitos dos chamados líderes evangélicos escolheram seguir por caminhos tortuosos, julgando e pregando ódio nas igrejas. Eles rejeitam o conhecimento e a prática do cristianismo verdadeiro e andam exaltando a si mesmos. Confira em Oséias capítulo 4, versículo 6. Jesus, ele não rejeita os sábios, não rejeita os instruídos, mas Jesus exige que tenham humildade e se coloquem diante dos servos do Senhor, reconhecendo que o menor no reino de Deus é maior do que eles. Lucas capítulo 7, 28 deixa isso muito claro. Isto é o que Jesus aguarda de vocês e de mim, para atrairmos para Ele, para Jesus, todos os que estão cansados e oprimidos, conforme o convite que Ele nos faz em Mateus capítulo 11, versículo 28. Precisamos anunciar a toda criatura de todas as nações e línguas a promessa de Jesus que diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, como está consagrado em Mateus capítulo 11, 29. O propósito desse jugo que Jesus nos oferece não é tornar mais pesadas as cargas de quem as leva, e sim torná-las mais leves, mais fácil de carregá-las. E nós necessitamos de sabedoria e entendimento para entregar ao Senhor Jesus a direção das nossas vidas, aceitando o Senhor como nosso Senhor de verdade e Salvador. Nosso bate-papo deixa uma indagação que precisa ser respondida por cada coração. A quem Jesus assemelhará essa nossa geração, essa geração que nós estamos vivendo aqui na Terra?
semelhante aos meninos que não têm entendimento e continuam praticando criancices, infantilidade, com palavras, atos, murmurações e omissões que destroem a obra de Deus? Com uma geração que vive sempre insatisfeita quando um desejo não é atendido? Com uma geração desobediente e rebelde? Portanto, deixe de criancice. O jugo de Jesus não é um fardo excessivamente pesado. Ao contrário, ao aceitá-lo, eu e você encontramos descanso para nossas almas. Não queira seguir Jesus do seu próprio modo e não de acordo com a revelação que você está recebendo diariamente de Deus. É certo que devemos nos tornar como crianças, como vemos em Mateus capítulo 8, versículo de 1 a 5. Você não pode continuar a agir de maneira infantil e imatura, principalmente quando se trata das coisas de Deus e a busca da vida eterna. Deixe de lado sua vontade e se apegue com toda a força para valer a palavra de Deus. Somente aqueles que obedecem a Deus e possuem maturidade espiritual entrarão no reino dos céus. Já é hora de dizer, comigo, como você pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 13 e versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com essas coisas de menino. Então, para de meninice. Pronto, nosso bate-papo fica por aqui. Graça e paz. Deus te abençoe.